Fala, turma! Muito bem-vindos de volta. Pessoal, depois dessa nossa breve temporada aí sem vídeos, estamos de volta agora para falar de um assunto bastante legal, que é a parte de sessões de usuário. Basicamente, a autenticação, validar que o usuário é ele mesmo. E tem aí alguns assuntos bem legais agora para o nosso terceiro bimestre. Mas o nosso foco é trabalhar em cima da autenticação e do upload de arquivos. Isso vai nos permitir construir aplicações ainda mais legais, certo? Então, o que eu fiz? Eu comecei um projetinho novo aqui para a coisa ficar um pouquinho mais limpa. Eu vou reaproveitar o nosso banco anterior, tá? Mas aqui eu comecei a configurar e aí eu decidi que seria interessante, eu curto pelo menos sempre, fazer essa configuração do zero com vocês e mostrando como que eu vou resolvendo. Eu só criei um projeto Maven aqui vazio, tá? Literalmente, é como ele cria o projeto. E adicionei o Maven dentro aqui do meu VS Code. Adicionei como um projeto Maven para poder clicar em Run aqui e ele executar. Só isso, tá? E ele está rodando aqui. Criei numa pasta terceiro bimestre. Esse código vai todo para o GitHub depois, como de costume. Muito bem, a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser adicionar aqui a dependência para o Spark, tá? E também a dependência do Postgres e do template handlebars, tá? A do template não necessariamente, eu não tenho certeza ainda se vou precisar, mas com certeza vocês vão precisar na hora de fazer o trabalho, tá? Salvei aqui, ele já disse, perguntou se eu quero configurar, já vou marcar aqui para always, e aí ele já vai fazer a configuração aqui, ele vai criar esse settings JSON aqui para mim, tá? Isso aqui estando certo, a gente pode transformar lá a nossa aplicação principal em uma aplicação Spark, certo? Para fazer isso, basta que a gente importe de maneira estática as coisas que vêm do Spark, tá? Vou remover esse comentário aqui de Hello World e vamos criar dentro da nossa aplicação um /get para qualquer coisa lá do Spark, certo? Então, /get para minha página inicial. E aí a gente pode fazer o nosso reqres. Eu acho que dá para fazer algo como hello. E em Java, strings são aspas duplas, né? Sempre troco. O que ele está me dizendo? Tem erro, né? Tadadadã, reqres, hello. Tá certo. Aqui, aspas duplas. Vamos lá, agora sim. Executei aqui. Vou abrir um navegador na porta correta, tá? No caso do Spark, o padrão aí dele é 4567 e tá aqui o nosso hello, tá? Então, tá com o nosso projetinho aqui inicial. Outra coisa que eu vou fazer já vai ser basicamente copiar inteiramente a pasta config do outro projeto que tem o meu código do database, tá? E vou só consertar aqui o package quick fix, porque eu só mudei aqui o nome, eu tirei o BR da frente para ficar mais curto, tá? Então ficou só Fritzen, que é meu sobrenome. E a configuração do banco eu testei, aparentemente o banco do Heroku lá, a gente não foi derrubado, como diriam os meus amigos, e a gente consegue utilizar ainda. Tá? Então eu tenho minha configuração de banco, eu tenho uma rota aqui de exemplo, e aí agora a gente começa então a pensar e a trabalhar em cima de autenticação. Vamos lá. Qual que é a ideia básica de autenticação? Tá? A ideia básica de autenticação é eu ter uma rota, por exemplo, aqui hello, tá? E eu ter uma rota para, por exemplo, vou chamar de protected, tá? E eu gostaria que
em um mundo perfeito, esta rota só pudesse ser acessada possível apenas logando. Que essa rota só pudesse ser acessada caso o usuário esteja logado, ou seja, caso o usuário esteja autenticado, tá? Para fazer isso, existe um conceito muito tradicional em programação que se chama a utilização de sessões de usuário, tá? Então, se a gente colocar no Google sessões de usuário, a gente vai ter aí uma série de informações, tá, relacionadas a isso. Obviamente, a gente pode procurar por Spark Java Session, tá? E aí a gente vai ter já praticamente na nossa cara como que a gente opa, esse aqui não é o Java Spark que a gente está utilizando. Java Spark Spark Java, esse aqui, tá? A gente vai ter aqui tranquilamente toda uma parte de sessão explicando como que funcionam as sessões, inclusive aqui com a ideia de criar e retornar uma sessão, todas as coisas que a gente pode fazer com essa sessão, tá? Mas quando a gente está navegando na internet, se eu abrir, por exemplo, o Ava e vier aqui no nosso network, a gente application, perdão. No application a gente consegue ver que existe uma quantidade bastante grande de informações que a gente não consegue ler. Muitas delas terminando com um acrônimo aqui ID, tá? De identificação. Esses IDs, esses valores, eles são verificados no lado do servidor para indicar que essa requisição é realmente de quem deveria ser, neste caso eu como usuário, tá? Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que eu consiga vir aqui na minha aplicação, nos cookies. Deixa eu apagar todos os cookies aqui, ó. Apaguei todos, tá? No Session Storage, deixa eu ver se não tem nada. Tá, então tá tudo vazio. Na minha aplicação, se eu vir aqui, estiver com a minha aplicação rodando, tá? E der um F5 aqui, na minha aplicação, ela recarregou e eu não tenho nenhuma informação salva ainda, tá? Qual que é a ideia? Como que eu consigo, em um ambiente de desenvolvimento Java, transformar o meu usuário, quando ele coloca, por exemplo, login e senha, em uma sessão, ou seja, ter um ID aqui, que o servidor consegue identificar e consequentemente, dizer que esse usuário realmente é quem diz ser e mostrar, por exemplo, coisas que são privadas apenas a ele. Sei lá, um conjunto de imagens, por exemplo, um conjunto de textos, um conjunto de fotos. Se a gente pensar numa rede social, um conjunto de amigos, enfim, uma série de coisas, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal esse bimestre, trabalhar com essa parte. Obviamente, a gente vai introduzir aí alguns elementos novos, tá? Quero trabalhar com vocês também com upload de imagens, que é uma coisa bastante interessante, tá? Então, como padrão, tá, pessoal? O que, que eu vou fazer? Eu vou criar com vocês a nossa pasta user. Dentro da pasta user, eu vou criar a nossa definição do que vai ser o nosso usuário, então user.java. O nosso usuário ele vai ser, tá, apenas nome, name, faltou o tipo, e-mail, tá, e password. 3 informações aqui para o meu usuário são suficientes para a gente validar, ok? E aí eu tenho o meu construtor user do tipo público, tá? Não sei ainda se vai ter alguma coisa nele. Tenho os meus métodos setName, setEmail, setPassword e os meus métodos get.
name, get email e get password, tá? Existe um framework muito legal, muito bacana, chamado Lombok, tá, para Java, e ele permite com que a gente crie esse tipo de classe aqui com duas linhas, tá? Então, fica a sugestão aí para quem for trabalhar com Java, pesquisar sobre Lombok, tá? Project Lombok. Basicamente é uma biblioteca para a gente configurar junto com os nossos projetos em Java e permite com que a gente faça esses DTOs, que a gente chama, né, Data Transfer Object, simplesmente como uma como uma como uma definição, né, muito mais rápida. Então imagina que eu consigo definir todos os membros e digo que é uma classe do tipo data aqui, automaticamente ele está mostrando aqui, ele cria todos os métodos get, sets para ti, tá? Construtor também, inclusive com os dados no construtor. É bastante bacana, é bastante inteligente, já usei, faz sentido, fica como sugestão aí para vocês, tá, pessoal? Como os nossos exemplos eles são curtos, eles são pequenos, acaba não fazendo tanto sentido eu utilizar aqui, tá? Muito bem, dando continuidade. Vou lá no meu usuário, tenho aqui todos os meus dados, o construtor aqui, vamos passar já, né, para ganhar um pouquinho de tempo, string email, string pass, tá? This.name igual a name, this.email igual a email, e this.password igual a pass, tá? Name, email, pass. Faltou um ponto aqui. Muito bem, estou com o meu objeto user completo. A gente já fez em outros momentos o user controller, né, responsável pelas rotas do usuário, e o meu user DAO. O que eu vou aproveitar? Eu vou aproveitar o user DAO principalmente, porque o que a gente quer fazer é muito parecido, tá? Então, eu vou aproveitar o user DAO, vou arrumar aqui a nossa declaração de pacotes, os nossos imports, tá? Username, e-mail, password, tá? Seleciona todos os usuários, pega um usuário pelo nome, ok, não vejo muito sentido, mas ok, para esse nosso exemplo, né? Get by email and pass. Este método aqui é novo, tá, pessoal? Basicamente, o que eu fiz? Eu fiz uma consulta no banco de dados. Deixa eu não ficar muito grande, né? Acho que assim tá bom para vocês verem já. Eu fiz uma consulta no banco de dados, buscando por um único usuário, tá? Que tenha o nome e o password que façam esse casamento, tá? Considerando que o e-mail é uma chave única lá no banco, tá? E aí, se existe o usuário, ele associa esse usuário e no final retorna o usuário. O que isso pode retornar? Ele pode retornar ou o usuário que realmente de fato existe ou simplesmente um null, tá? E aí ele vai fazer com que não exista usuário, obviamente eu não vou permitir que esse usuário continue utilizando a minha aplicação, tá? Então, tenho todos esses métodos aqui no meu DAO. É o mesmo DAO que eu estava utilizando antes com vocês, exceto aqui com a inclusão deste método, que é um select aí, pelo e-mail e password, né? Poderia ainda colocar limit, enfim, melhorar um pouco aí a nossa query, mas da forma que está já é o suficiente. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. E aí, no próximo vídeo, a gente continua configurando aí o nosso projeto e adicionando aí tudo o que é necessário para que a gente faça, de fato, essa autenticação.